Conforme vínhamos aí noticiando no decorrer do dia, estamos aí apurando, enfim, já tem matéria lá no nosso portal tempo.com.br/esportes. O Atlético, no final do ano passado, atrasou alguns pagamentos para os jogadores da base e principalmente para os jogadores da equipe profissional. Pagamentos esses ali que são direitos de imagem, enfim, e principalmente de 13º salário, especialmente ali a segunda parcela do 13º salário dos atletas, que ainda não foi paga. Como todos sabem, o Atlético, apesar de ter ali investidores por trás, os mecenas, os famosos 4Rs, passa por uma delicada situação financeira, né, Seabra? E aí vem mais essa notícia que... será que pode abalar um pouco o clube, o elenco? Olha, Gabigol, eu vou te falar assim, tá errado? Óbvio que tá errado, né? O empregador, quando contrata, ele sabe muito bem que vai ter que arcar com tudo o que é devido, né? O que é de direito do funcionário, do colaborador, como falam agora, né? O jogador, no caso, é um colaborador, é um funcionário, né? E realmente é complicado, né? Você trabalhar com 13º, com salário, eu sei bem como é que é isso, viu? Mas e o Atlético tem, óbvio, que tem obrigação de arcar com esse valor. Agora, sinceramente, eu não entendi essa coisa toda que se deu para isso, porque não é uma exclusividade do Atlético no futebol brasileiro, né? O Atlético é mais um clube brasileiro que tá devendo. Tá errado? Óbvio, o Atlético e todos que estão devendo, é óbvio que tá errado. Mas eu não entendi muito essa questão de, nossa, vai dar um problema no Atlético. Gente, praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão devendo. Se você pegar aí o Palmeiras, o Flamengo, é capaz de estar em dia. O resto, e o Cruzeiro, que está, né, com a situação em dia, com os salários dos jogadores, mas a situação delicada também economicamente, outros fornecedores, outras contas. Mas a maioria do futebol brasileiro está nessa situação aí. Tá errado? Claro que tá. Mas eu sou contra o que você está falando. Eu acho que a gente tem que dar, sim, uma conotação muito alta para isso que está acontecendo por várias situações. Principalmente, Seabra, porque no início da temporada passada, né, 2022, nós ouvimos do Rubens Menin, olha que acho que foi em janeiro ou fevereiro, já final de janeiro, início de fevereiro, ele dizendo o seguinte, que pela primeira vez o Atlético andaria com as próprias pernas, que não haveria possibilidade, não haveria necessidade deles, né, ajudarem ou aporte financeiro dos chamados 4Rs, que são ali, né, o suporte financeiro do Atlético. E mais do que isso, o que me assusta em todas as circunstâncias são que a gente tinha a impressão que as coisas estavam normais. As notícias que chegavam ao longo do ano, e nós por várias vezes recebemos notícias, olha, tem atraso lá, a gente investigava, não tinha nada, não acontecia nada, não tinha problema nenhum. Vai vender fulano, beleza, as vendas deram certo. De repente é o shopping que não dá certo. Mas aí são coisas diferentes, não, né? Não são, não. Sim, não são. O shopping dar errado é outra história. Não, Daniel, claro não que sim, é. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ele está neste balanço de 2023. Sim, mas ok, mas tá errado que o Atlético colocou no balanço e deu errado a venda. Tá errado. Ponto final. Agora, Daniel, salário é outra coisa. Errado. Tem nada a ver uma coisa. Claro, vai pagar o salário com o dinheiro que vem de onde? Não, vai pagar o salário, ok, entendi. É isso mas que eu tô a venda dizendo. tá errado ou não tá feita ou tá deu errado, deu errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, a impressão que a gente tinha era que o Atlético estava sendo conduzido de uma forma extremamente correta. Isso inclui pagamento de salário, 13º, fornecedor, tudo ok, shopping. Aí a gente descobre, pelo menos a gente pode falar, porque até agora eles não mandaram nenhuma nota explicando o que aconteceu com o shopping, ok? 72 então, horas. Então aí quase. O que eu pensar, ou você pensar, ou qualquer um pensar, tá valendo. Então tá, até agora não apareceu um documento que fale que o shopping tinha que ser pago ou que teria uma multa em cima disso. E hoje já são 3 dias disso, nós estamos cobrando isso aqui desde o primeiro dia. Exatamente. Esse dinheiro estava, assim, contado para pagar esse tipo de situação. Ponto 2. Terceira coisa, o negócio do menino ontem lá, do Natan. Porque mandou pro Natan, que não mandou pro Natan, que fez um não sei o quê, que foi o 13º, que não sei o quê, que recebeu 3 dias de férias, que ele não entende, que o Atlético queria que ele ficasse, mas que ninguém falou, que ele não apresentou, não sei o quê. Ó, que rolo. Aí, de repente, hoje aparece essa história, né? Não.
tá devendo. Não é salário, mas tem pendências com o grupo. Então, assim, nada do que a gente imaginou, né, do Atlético... Houve, claro, a questão, a gente sabe o tanto que interfere o fato do Atlético não ter chegado ou conquistado nenhuma das competições importantes que tem um recurso financeiro que vem ali, ponto. Isso a gente reconhece que sim, mas tudo que a gente... Só que a gente já sabia que não tinha conquistado no final do ano. Então, como é que é nesse imbróglio todo, inclusive com votação do conselho para negócio de nome de estádio? A gente até brincou, falou, gente, os caras estão preocupados com votação de nome de estádio, cadê, né, qual que é o recurso? Aí tá, aí o estádio também, que seria tudo pago, o Atlético não ia cá com nada, teve que ter aporte financeiro, porque também, senão não ia terminar a obra. Ué. Bom, eu discordo disso, porque pra mim você misturou um monte de coisa que não tem nada a ver. Não misturei não, é o mesmo Atlético Mineiro e a mesma administração. Sim, claro que sim, mas são vários assuntos diferentes. A bagunça da Multiplan lá, ok, concordo plenamente. O Natan, mesma coisa, nós falamos tudo sobre isso. Agora, a questão de atraso, de pendência, não é de salário, porque a pendência que tá aí, aliás, que não foi bem esclarecida qual que era, 13º e tal. Eu só não entendi a questão. Eu fiz questão de dizer, está errado? Óbvio que tá errado. Óbvio que tá errado, e tá muito errado. Isso não pode nunca existir em clube de futebol, em empresa. Você que tá empresário, que tá ouvindo aí, claro que não. Você não pode ficar atrasar salário, 13º, fundo de garantia, o que for do seu empregado. Agora, tudo bem que tem que ser reclamado sim, e os jogadores têm todo o direito e até a obrigação de reclamar disso. Mas é mais um caso no futebol brasileiro. É mais um caso. O futebol brasileiro tá cheio disso. Mas a gente vai ficar achando que é mais um caso? Mas não é normal, não. Claro que não é normal. Não é normal. A gente ficou aqui vendo ano a ano, para não misturar. Então tá, não vamos lá no final das contas, nem vamos lá buscar problema de Grêmio, de Internacional, do dia que a Portuguesa foi parar não sei na onde. Não vamos buscar isso, vamos ficar aqui no nosso. Nós vamos vendo dia a dia isso acontecendo com o Cruzeiro aqui. Porque é não sei o quê, porque tira do que não sei na onde é que foi parar? Então é esse tipo de coisa. Enquanto a gente achar que isso é normal... Mas a gente é muita gente. Eu nunca falei que isso aqui é normal. Eu não estou dizendo que você está achando que é normal. Enquanto a gente não der o devido noticiário, a devida importância a esse tipo de coisa, a gente vai continuar aceitando que seja tudo isso. O futebol brasileiro tá na situação que tá, é o que é, mostrou o que é no campo dentro da Copa do Mundo, por tudo isso. Os caras nem aqui jogam mais, vai jogar como? Quem paga? Onde é que estão as coisas? Sabe? Então eu acho que já chegou, passou da hora da gente repensar uma série de coisas. A SAF tá chegando com a facilidade que tá chegando, com investimento de fora, de não sei da onde, aí ninguém manda mais. Esse rolo danado, por quê? Porque ninguém tem dinheiro. Sabe? Então, assim, eu fiquei hoje, assim, pensando muito nisso. Falei, gente, mas o que é isso? Foi todo mundo enganado durante o ano todo? O que me assusta, Seabra, na verdade o que assusta todo mundo nessa notícia pra mim é o seguinte fator. Durante muitos anos a instituição Clube Atlético Mineiro, durante muitos e muitos anos, foi um clube conhecido por ter problemas financeiros, por atrasar salários, enfim, o que quase todo clube brasileiro mas o Atlético era em alguns momentos da história de forma bem acentuada. Por que essa notícia de hoje ela nos pega de surpresa? O Sérgio Coelho assumiu lá no início de 2021, ele já tá aí no seu final do triênio. E a gente tinha aquela ideia de uma gestão boa, financeira, que é isso que a Dimara tava falando. E eu até busquei, desde o início da gestão dele, não teve nenhum noticiário sobre nada de salário atrasado. E eu acho que isso é um ponto que sim chama atenção nesse momento. Mas até então, nessa parte de não tinha salário atrasado, nenhum mérito, né? O que a gente sabe. Não, é obrigação. É obrigação do time, de qualquer instituição, de qualquer empresa, pagar o salário dos seus funcionários, de fornecedor, enfim. Quem deve tem que pagar, é o dever de qualquer cidadão, qualquer empresa. Segundo ponto, você falou a questão do shopping, que a Dimara também comentou. Eu acho que sim, um assunto tem a ver com o outro. Não, ele seria o dinheiro usado, claro que seria o dinheiro usado. Sim. Mas a forma como foi feita, não foi feita, na verdade, né, a negociação,
aí é que são outros. A bagunça foi lá no shopping, mas a bagunça do 13º, por exemplo, é outra coisa. Mas dinheiro seria usado, claro. Refletiu, é reflexo. Como você falou, Dimara, como o Atlético ainda não deu uma posição oficial sobre esses assuntos, a gente ainda fica naqueles achismos. Eu posso achar o que eu quiser, porque ninguém falou nada. Rodrigo Caetano deu uma entrevista hoje, ele citou muito a palavra engenharia financeira. Sim. Que é o quê? Uma instituição como o Galo, que é grande, administra muitas coisas e tem problemas financeiros, quem trabalha no departamento financeiro tem que pensar em várias coisas, várias situações. Qual foi a impressão que passou pra gente pelo meu feeling de jornalista? O Atlético estava sim esperando aquele dinheiro, aqueles 340 milhões da Multiplan pelo shopping. O que o financeiro de um clube deve fazer? Já que a gente vai receber esses 340 milhões, vou tirar esse dinheiro aqui que eu pagaria salário, vou pagar uma dívida aqui que está consumindo milhões e milhões dos meus cofres hoje, está consumindo aqui meu dinheiro diariamente, porque esses 160 milhões que vão vir da Multiplan agora, numa primeira parcela à vista, eu vou pagar o salário aqui, tranquilo. Que é errado, né? Que você conta com dinheiro sem ter ele. Exatamente. É questão da engenharia financeira, então eu acho sim que um assunto tem sim a ver com o outro. Gente? Vamos lembrar lá que tem ainda a dívida, é o Valladolid, né? Que ainda tem que ficar pagando, né? Valladolid não. Qual que é o time mesmo que veio o Arana? Que eles ainda têm... Sevilha. Você tem que fazer isso porque você tá com problema no Transferban. Você resolveu a questão do River, em função, né, da volta do jogador e tudo mais, mas você ainda tem esse outro. E se não resolver, não pode inscrever. E o acordo foi parcelado. Então a impressão que eu tenho é que esse dinheiro aí, ele era para tudo isso. Aí virou uma confusão e aí a cada dia sai um negócio. E eu, olhando tudo isso, eu realmente fiquei assustado, porque eu falei, gente, o que é isso? Não era nada disso, não foi isso que se passou. Inclusive, quando nós perguntávamos para todos eles aqui, olha aqui, por que o Atlético tá tão mal nesse ano? Por que o Atlético... não, problema salarial não é, porque tá tudo em dia, não sei o quê. Então não tinha. Aí o treco veio tudo arrastando numa reta final. Problema salarial a gente não vê, como o Gabriel falou, há muito tempo na gestão do CSP. Há muito tempo. O que eu acabei de dizer, não é nenhum mérito, é absolutamente obrigação. Todo empregador tem que fazer isso. Inclusive, em 2021, quando o Atlético estava ganhando tudo, nem se falava sobre isso, né? Pois é, pra torcida ter aqui uma noção, no final do ano passado, o Atlético terminou o ano com uma dívida de 1,4 bilhão de reais. Isso é muito dinheiro. E parte desse dinheiro juros, gente, são com dívidas onerosas. Sim. O que é uma dívida onerosa? Que ela tá lá parada, o clube não paga, ou quem tá devendo não paga. Ela vai aumentando cada dia mais. Pro André Cury, por exemplo, essa dívida ela tá aumentando a cada dia. A dívida hoje em dia tá beirando 70 milhões de reais. E você citou a respeito do River, o Galo revendeu, né, o Nath Fernandes ao River Plate. O Galo devia 1,2 milhão de dólares e essa dívida, caso o Atlético e River não tivessem entrado em um acordo, ela viraria Transferban, que é a impossibilidade de um time registrar novos jogadores. Ou seja, é um assunto muito delicado para o clube.